Eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos salvos pela graça. Esse versículo 23, está falando da lei, da graça, do pecado. Então, está falando que a graça, quando a graça chega, quando chega em nossas vidas, ela não nos deixa permanecer naquilo que rebenta com a gente. É o pecado. Amém? Ela não permite, a graça não permite que você e nem eu vivamos mais para nós. Agora é para Deus. A graça, ela é libertadora. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E o instrumento que recebe essa graça é a fé. A fé em quem? Em Jesus. Porque eu conheço a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai, o céu feito para mim, mas eu tão sujo não tinha como morar lá. Amém? Mas eu tão pecador e sujo assim, não ia entrar. Mas Deus tinha um plano. E o plano foi manifestado. A cruz. Foi através do sangue. O justo pelos injustos. Amém? Hoje eu conheço a história. O que ele falou quem eu sou. O que ele falou quem ele é. O que ele fez lá na cruz do Calvário. Para me salvar. Hoje eu conheço a história. E quando eu creio, o salário do pecado, então eu tinha uma dívida para com Deus, toda a humanidade tem uma dívida para com Deus, não tinha como pagar, amém? Não tinha como pagar, e a Bíblia diz que era necessário que Deus, Ele que agiu, mas tinha que vir alguém de forma humana como nós. O Verbo se fez carne, amém? O Verbo se fez carne. Um homem viveu aqui, 33 anos, esse homem foi chamado Jesus, o Verbo encarnado, para morrer pela humanidade. Tinha que ser um justo. O justo desceu, o justo nasceu da Virgem, se fez homem para nos salvar. Amém? Daí então a necessidade da humanidade de Jesus. Amém? Ele tinha que ser humano para padecer, sofrer pelo pecado. Era o pecado sendo castigado lá, o pecado nele, se fez pecado por nós. Amém? Amém ou não amém? Então, e a Bíblia diz que o salário do pecado, o salário eu tenho que trabalhar. A recompensa do pecado é a morte. Nunca vai mudar. Amém? Por isso que a Bíblia diz que toda a humanidade estão mortos em delitos e pecados. O salário do pecado é a morte, não vai mudar. Amém? O salário, por quê? E aqui o texto, no capítulo 6, vai falando, permaneceremos do pecado para que a graça abunde mais? De maneira nenhuma. Como pode nós, que fomos libertados do pecado, viver ainda sobre ele? Nunca, não pode. Então a graça veio depois de muitos pecados, então vale a pena pecar? Não, não tem como. Vocês foram mortos, crucificados com ele lá na cruz, o homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Amém? A Bíblia diz que quando toda a obra de Cristo é explicada para alguém, e ele passa a crer, aí lá em João diz, que ele veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Meu Pai, amém? Não éramos criaturas, mas todo que o recebeu, aceitou Jesus. Receber Jesus, é Jesus agora falando, sabe quem eu sou? Eu sou o Verbo encarnado, eu vim morrer, eu vim padecer no lugar de vocês, receber ele, receber a doutrina dele, crer em Jesus, é isso, crer o que ele falou de nós. Crer em Jesus é crer na revelação bíblica de quem ele é o autor e consumador da fé, ele é o maravilhoso conselheiro, é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, amém?
Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a testemunha fiel e verdadeira, luz do mundo, pão vivo que desceu do céu. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Tudo foi criado nele e para ele. Sem ele, nada disso aqui estaria aqui. É ele que sustenta todas as coisas. É Jesus, ele é a fonte da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Só há vida espiritual em Jesus Cristo. Ele é isso. Deus propôs nele como propiciação pelos nossos pecados, a morte de Jesus, e depois sendo levantado para alguém crer nele. A Bíblia diz que era olhar para ele seria curado. Sem mim nada podeis fazer. Tu recebe o amor do Pai por causa da fé em mim. Está tudo escrito. Nós somos vivificados por Cristo, herdamos a vida eterna em Cristo, somos salvos em Cristo, somos santificados em Cristo, somos restaurados em Cristo. Tudo é Jesus. E é um presente que Deus te deu e me deu. O salário do pecado é a morte, mas o dom de graça de Deus é a vida eterna. E sabe o que é o dom? Jesus se apresentando, Deus apresentou Jesus e falou assim, ó, ele é para vocês. Ele é para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, se Deus deu Jesus para nós, o que o mundo me dá, não quero. O que a carne quer me dar, eu não quero. Eu quero o que Deus me deu. De graça. De graça. Mas o dom gratuito de Deus, vai falar que é um presente de graça. É o quê? A vida eterna. E essa vida se encontra em seu Filho, Jesus. Amém, irmão? Amém ou não amém? E a Bíblia diz que ele passa a ser a nossa vida, essa vida eterna que só consegue em Cristo, amém? É uma vida independente, não temos, em nome de Jesus, ele deu Jesus para nós termos a vida eterna, porque você não tinha, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos, e não tínhamos a menor chance de morar com o eterno sem a eternidade. Então ele deu em Cristo Jesus a vida eterna, mas o dom gratuito, presente, de graça, é a vida eterna. Amém? Não tinha como morar com o eterno sem a eternidade. Deus providenciou, é uma vida independente. Essa vida eterna é uma vida independente, que Deus é eterno, ele é o criador da eternidade. Então é uma vida independente, ali está o eterno, Deus, o eterno está aqui. Então a vida eterna está aqui para nós. Quando quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então ele decidiu que quem criou a gente foi ele, e ele nos criou para ser eterno com ele. Então ele decidiu dar de novo, todos separados da vida de Deus, ele decidiu dar a eternidade de novo para nós. Jesus, a fonte dessa vida. Amém? É uma vida independente. Os teólogos dizem que é uma vida independente. E é verdade. É uma vida independente que não precisa, ele não recebe essa vida de ninguém. É dele. Ele criou. Amém? É o eterno. É uma vida independente. Ele não tem vida eterna que recebeu de alguma coisa. Ele é própria eternidade. Amém? Ele é independente e ele é necessária. Aprendi isso também, eu li isso, é verdade, ela é necessária, porque não pode deixar de existir, algo que é necessário não pode deixar de existir. Prestou atenção nisso? O que se acaba não é necessário, mas o que é necessário é o Deus que fala o que é necessário, o que ele te deu e me deu. Jesus é a eternidade. É necessário. Então ele veio e falou assim, só que nós somos criatura dele. Ele, pela soberania dele, decidiu salvar alguns por meio da fé.
Então, para ele era necessário para ele que essa vida continuasse existindo, tem que existir. Te deu a eternidade para morar com ele para todo sempre. Olha que coisa linda, irmão. Ela não pode deixar de existir. Viu? Nós lemos aqui que Cristo morreu uma vez. Agora ele não pode morrer mais pelo pecado. E por causa do pecado, não tem como. Porque ele morreu uma única vez. O pecado reinou na morte. O pecado reinou na morte, estão me entendendo? O pecado reina na morte, mas a vida eterna chegou. Para não reinar mais, que ele reina na morte, irmão. Porque, na verdade vos digo, que aquele que ouvir a voz do Filho do Homem, viverá. Amém? Será vivificado. É uma vida que a Bíblia diz que Deus tem vida em si mesmo. E Ele deu ao Filho ter vida em si mesmo. E o Filho decidiu dar a vida, essa vida para nós. Mas o salário do pecado é a morte, continua sendo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Significa participar da natureza divina. Isso tudo só está de pé aí porque o eterno vive. Porque alguém saiu do túmulo. Alguém saiu lá do túmulo e a Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas. Aquele morto não ficou lá no túmulo. Levantou. E ele ressuscitou para nós ressuscitarmos também. A Bíblia diz que nós vamos reinar com ele em vida. Reinar com ele em vida. Na morte não. Ele deu a vida eterna para nós andarmos, para desfrutarmos disso aqui. Amém? Dessa vida aqui nessa terra. E se você, quando eu sou ressuscitado por esse poder, a eternidade entra e permaneço nela, a morte não tem mais domínio sobre a minha vida, porque a morte reinou no pecado, o pecado reina na morte, mas quem foi vivificado, o pecado não reina mais. Amém? Estamos entendendo um pouco de teologia? Isso aqui é sobre o pecado, graça, Jesus, salvação. Para nós andarmos em novidade de vida. Nós ressuscitamos para andar em novidade de vida. O pecado não mais, o pecado reina na morte. Por que essa mensagem? Porque o Senhor Jesus sabe que tem gente aqui dentro morto. E Ele não quer deixar ninguém morto. Não quer. A Bíblia diz que tem uma turma muito feliz na face da terra. São os bem-aventurados, aqueles que morrem no Senhor. Sabe o que significa morrer no Senhor? Morrer com a salvação, morrer com a eternidade, morrer com o Espírito Santo, morrer com a justiça, morrer no poder de Deus. Morrer no Senhor é isso. Não é morrer no Senhor, eu tenho Jesus. Não. É morrer no Senhor, é unido a Cristo. Unido. E Ele quer, a Bíblia diz que Ele veio para isso, irmão. E o que acontece? Tu recebe a vida de cima, aí vai ser normal. O que vai acontecer? Tu recebeu o presente de graça, recebeu. A morte sai. Quando Jesus chegou, chegou a vida. Quando chega a vida, a morte tem que sair. Nós aprendemos aqui, Senhor, minha filha está morrendo. Já era. Meu filho está morrendo, já era, não tem mais jeito. Ele falou com a vida. Ele falou com a vida, irmão. Ele escutou a voz da vida. A vida disse: teu filho vive. Quem falou foi a vida. É um relato que a morte estava reinando, literal. Mas ele falou com a vida. Mudou a história. Mudou a história. É assim que acontece com todo aquele que crê. É o dom gratuito. O que significa isso tudo, irmão? Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, morte espiritual. Quando onde o pecado está permanecendo, existe um morto espiritualmente ali. Mas Jesus continua falando, mas continua sendo, porque o tempo dos gentios não acabou não.
mas continua prevalecendo. Mas o dom, o presente que Ele dá de graça é vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Continua valendo, ainda não acabou. Amém? Não acabou, por isso que nós estamos aqui escutando essa mensagem. Aí tu recebe a natureza divina, tu recebe a vida do alto, aí tem um propósito. Quando tu crê nessa palavra, a Bíblia diz que tu tem que nascer de novo, aí Cristo começa a ser formado dentro de você, o Espírito Santo vai formando Cristo dentro de você. Tu morreu para o pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Cada parte do teu homem interior, quando aparece Jesus, o velho morre. Porque a Bíblia diz que nós somos predestinados a sermos transformados à imagem do Senhor Jesus. Amém? Então, quando entra a eternidade, é Cristo sendo formado em nós. Amém? Por causa da eternidade, cadê Jesus? Não estamos vendo Jesus. Não estamos vendo. Mas aí o relato bíblico, como andou Jesus nessa terra, sabe o que significa? Ah lá Jesus andando. Por causa da eternidade, o eterno, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse Jesus que veio morar dentro, mas o dom gratuito, Jesus, Deus pega assim e vai, faz a obra, segundo a boa vontade dele. Ele deu, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Prestou atenção? Não pereça, não pereça. Vamos passar dessa vida mesmo, não tem para onde fugir. Mas ele falou assim, não pereça. O inferno eu não criei para eles, eu criei o inferno para o diabo e seus anjos. Eu vou enviar para salvar a minha criatura, porque eu quero dar uma vida para eles, que ela não pode deixar de existir, e não vai, porque já está decretado. Entra bendito do meu Pai. Entra bendito, já tem uma turma que vai escutar isso. Entra bendito do meu Pai. Vale a pena ficar preso no pecado? Vale a pena ficar separado da vida de Deus? Não vale a pena não, amém, irmão? Não vale a pena. Em nome de Jesus, o que acontece? Vai acontecendo. Quem está querendo é assim, ó, de glória em glória, sendo transformado à imagem do Senhor Jesus, recebendo a eternidade. O temporal, o passageiro, é necessário, viu? Porque é uma vida que é necessária, não pode. Acabou a água, sem água, o que acontece? A água aí, viu? A chuva continua, porque tem a graça sobre toda a humanidade. Ele que criou, ele mantém a chuva até hoje, irmãos. Por isso que nós estamos aqui, por isso que a humanidade não pereceu, a chuva não para de cair, por isso que nós estamos comendo. Aí todo mundo exaltando o agro, não é isso? É o trabalho do povo lá, o povo trabalha, Deus faz 70% da obra. Se não chover, acabou tudo. Mas está a chuva lá. E o apóstolo Paulo fala, ele não precisa ser serviço por ninguém, porque ele mesmo sustenta da respiração, mantém de pé, é ele que faz tudo. Aí ele decidiu não só isso já bastava. Mas mesmo assim ele falou assim, não, eu quero que essa vida, vocês não pensem que só existe essa vida. Eu vou me apresentar, vou me mostrar quem eu sou, e vocês vão me conhecer através do meu filho que eu vou enviar, para vocês saberem o quanto eu amo vocês, para vocês morarem comigo. É receber isso sério, irmão. Amém? O salário do pecado é a morte. Já que eu sei disso, mas o dom, o presente, amém? Quem recebeu, quem quer esse presente, irmão? É um dom, é um presente que veio de graça, é a graça me dando tudo de graça, um presente. A salvação é um presente de Deus para nós, o Espírito Santo é um presente de Deus para nós,
A saúde espiritual é um presente de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus agora em Cristo Jesus, eu posso me apresentar a Ele e clamar, Abba, Pai. A Bíblia diz que eu posso ter comunhão com Deus agora. É o perdão dos pecados, eu fui justificado mediante a fé, a dívida cancelada. Tudo que estava escrito contra a minha vida foi cancelado na cruz, para viver agora plenamente para Jesus. Maior furada viver para a gente, satisfazendo os nossos desejos. Não brinque. Quem recebeu presente hoje? Quantos recebem presente hoje? Um momento de festa, mas Deus ainda continua se apresentando e em Cristo Jesus falando assim, deixa eu ser teu pai. Em Cristo Jesus eu fui adotado, o cristão foi adotado, pode clamar, Abba, Pai. Pode fazer uma festa todo dia em comemoração ao Pai eterno, vivendo o que Ele quer. Uma vida em festa, vivendo o que Ele quer. Essa é a verdadeira festa. Libertos do pecado e feitos agora servos da justiça. Vida eterna. Senhor, o que eu faço para fazer as obras de Deus? Qual é a regra? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? A obra de Deus é essa, a vida eterna. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? É só crer. A obra de Deus é essa. Crer em Deus e crer em quem Ele enviou. Amém? Quem Ele enviou? Quem Ele enviou? Jesus. Amém? Precisa. É independente, é necessária, por isso que Ele enviou Jesus, amém? Não, então vai vir assim quanto a tua vida, o que o mundo te apresenta, é enviado para você, sempre quer te separar de Deus. Então receba-o plenamente, coloca isso em primeiro lugar, coloca em primeiro lugar quem Deus enviou para você. Porque o que o mundo te oferece é temporal, é passageiro. Mas o que Deus enviou é eterno. Quem eu quero? O salário do pecado, a recompensa do pecado continua sendo a morte. Não adianta. Pequei voluntariamente, a morte está ali. Não adianta. O pecado, seja lá qual for o salário dele, toma a tua recompensa, a morte. Não interessa qual, o salário de um pecado voluntário continua sendo a morte, mas também não muda, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora eu quero o presente de Deus e não quero mais o pecado. Significa que está lá em Deuteronômio capítulo 28, eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Ele ainda fala assim, escolhe pois a vida. A cabeça do homem é tão ruim, que Deus teve que falar, escolhe a vida. Que desgraça, irmão. Quem quer a morte, quer a vida e a morte. A Bíblia diz que Deus ainda fala, escolhe, pois, a vida. O que está acontecendo hoje? Estou colocando Jesus aqui e o mundo aqui para vocês. Escolhe, pois, Jesus.